Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala galera, sou o Sérgio Miranda da 3X Action TV, seu canal onde você sabe tudo de atividade física e qualidade de vida. Hoje estamos aqui com a Lê Lima, parceirão nosso, treinador. Dá o seu recado aí, quais são as especificações? Porque é tanta coisa que a gente começa a tropeçar, vai lá. Tanta coisa não, Sérgio. Bom, na verdade, hoje eu sou treinador e preparador físico, né? Vamos lá. Triatleta. Bom, fui triatleta, tentei ser triatleta profissional, né? Hoje eu sou treinador e preparador físico, mas eu comecei, na verdade, como mecânico. Eu fiz curso de mecânica, fui fazer engenharia e, junto com isso, eu tentei ser atleta profissional de triatlo. Não comecei no triatlo, comecei no mountain bike, mas aí me interessei pelo triatlo ali no começo dos anos 90 e tentei me tornar atleta profissional. Infelizmente, sem muito sucesso, por conta da rotina, né, do trabalho como mecânico. Tinha que estudar também e fazia a engenharia. Então, sempre foi um pouco difícil ter a rotina do treino para conseguir chegar num patamar profissional, mas sempre envolvido no triatlo, sempre fazendo o que eu gostava de fazer. E em um determinado momento eu percebi que o que eu queria realmente era trabalhar com isso, trabalhar com aquilo que eu amava, que eu gostava de fazer, que era o triatlo, né? Nadar, pedalar, correr, sempre foram esportes que sempre me atraíram muito. E eu comecei a cursar educação física. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com José Rubens Delia, que era um treinador... né, ainda um treinador famoso de São Paulo, que treinou equipe de ciclismo do Brasil e tudo mais. E lá eu tive a oportunidade de expandir meus horizontes, tanto como atleta como treinador. Inclusive, eu conheci um pessoal profissional, Robert Scheidt, vários pilotos de automobilismo, como Christian Fittipaldi, Daniel Serra, entre outros, né? E isso abriu muitas portas para mim, porque... Por conta desse trabalho, eu acabei indo trabalhar para a Red Bull, como preparador físico do Daniel Serra e do Eric Granado, que à época eram patrocinados pela Red Bull, né? Eu conheci o Daniel no Zé Rubens. Daniel Serra, piloto profissional de Stock Car. E mais hoje, algumas categorias. Hoje ele está também na equipe de Endurance da Ferrari, né? Correndo lá na Europa também, além da Stock Car aqui no Brasil. E o Eric Granado é piloto da MotoGP, né? O único brasileiro na MotoGP. Então eu conheci o Daniel lá trabalhando com o Zé Rubens. Aí o Daniel gostou do meu trabalho. A gente acabou ficando bem próximos, né? Como eu sendo preparador físico dele. E aí, quando ele foi para a Red Bull, ele me levou e eu acabei entrando como um dos preparadores físicos da Red Bull na área de motorsports, né? Bom, e sempre em paralelo a isso fazendo o triatlo, trabalhando em assessorias, adquirindo conhecimento, né? Com o passar do tempo eu fui me especializando em fisiologia do exercício e em biomecânica, que eu acho muito importante unir as duas coisas, né? A fisiologia e a mecânica do esporte. As duas coisas andam juntas, não dá para separar. Por que não dá? Explica pra gente por que da importância das duas estarem juntas, andarem juntas, e o que acontece se a pessoa não se atentar a esse fator? Sim. Bom, o mais importante normalmente, a parte fisiológica, você vê os resultados, tanto bons quanto ruins, mais imediato. Então, você sente que você está melhorando, você consegue correr mais fácil, você consegue aguentar uma determinada demanda mais rapidamente, você percebe isso, é mais perceptível. A parte mecânica,
quando você não faz uma boa preparação física ou não fica atento a alguns detalhes da sua biomecânica ou da biomecânica específica do esporte, você acaba criando problemas, tanto na performance, que também você vai perceber que você não está conseguindo atingir o seu máximo de velocidade ou na manutenção, assim como de lesão. Só que a lesão pode ser a curto prazo como a longo prazo. Então você pode, por exemplo, ter uma lesão bem simples, uma torção de pé por não ter uma estabilidade suficiente de tornozelo, assim como gerar uma artrose por uso, digamos assim, um mau uso ou um uso excessivo de uma articulação, você adiantar um quadro de artrose por conta disso. Aliás, já que você citou artrose, já me fizeram essa pergunta. Quem tem artrite ou artrose pode praticar esportes? Pode correr? Não pode? Pode. Ou não existe limitação? Pode. Tem que ter um tratamento específico, tem que fazer o controle. Tem né? que ter cuidado. Obviamente, se for uma artrose muito adiantada, onde você já vai ter limitações de movimento, você vai ter algumas limitações também em relação ao exercício. Mas uma coisa é fato. Até porque eu tenho um caso na família, minha mãe tem uma artrose bem severa, não dá para ficar parado. É o contrário, né? Se você tem que se exercitar para diminuir os sintomas, e não ao contrário. A maioria das pessoas acha isso. Né? A não ser que você tenha alguma limitação muito severa, que realmente não permita que você faça, se você tiver o controle junto com o médico especialista e mais atividade física desenvolvida e controlada para o seu problema, é obviamente super indicado. Super indicado. Inclusive eu treino hoje minha mãe pelo menos 1, 2 vezes por semana para controle da artrose dela, para ela não perder movimento. Bom, já que a gente está falando de artrose, vamos falar um pouco das pessoas que não estão treinando, estão começando a treinar. Uhum. O que você indicaria para essas pessoas, os cuidados básicos para começar um treino de uma forma saudável, buscando uma longevidade, uma mudança de qualidade de vida? O que você indica para essas pessoas? Bom, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar uma orientação qualificada. Né? Aí é que está o problema. Isso é a primeira coisa. Deixa eu só... Claro. Como a pessoa identificar se essa orientação é qualificada? Esse que é o problema, porque a gente vê muito por aí um copy-paste de treino. Treino, alimentação, onde as pessoas estão massificando, talvez de uma forma mercantilista. Sim. E nosso objetivo aqui é trazer informação para as pessoas para que elas saibam o que buscar no treinador de informação. Então, dá essa noção para a gente. Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve verificar é se o profissional que ela está procurando é formado realmente. Né? Se ele está registrado no conselho, então, por exemplo, de educação física é o CREF, tem o de nutrição, tem o de medicina, enfim. Qualquer profissional que você vai procurar, você tem que ter pelo menos um mínimo de referência dele. Né? Não dá para você, por exemplo, hoje, como a gente sabe bem, entrar lá numa rede social e falar, pô, esse cara faz esse treino, esse cara recomenda esse treino e sair fazendo. Até porque cada treino, cada pessoa, na verdade, vai ter um treino recomendado para a situação dela atual. Não dá para você fazer o mesmo treino para o João ser o mesmo treino para o Antônio. Algumas vezes raras até pode acontecer, mas não é a regra, é uma exceção. E as pessoas têm vidas diferentes, ritmos diferentes, metabolismos diferentes, costumes diferentes. Exato. Então, mecânica diferente. Entendeu? E que precisa ter um atendimento especializado, personalizado. Isso. Eu diria até o seguinte, orientado. Personalizado, hoje em dia, a gente sabe que é um pouco... O que é diferente de personal. Exato, que é diferente de personal. É diferente de personal. Por isso que eu gosto de falar a palavra orientado, porque as pessoas sempre atrelam essa coisa do personalizado com o personal. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, mas você tem que ter um treino, né? um treino orientado para o que você precisa, porque você necessita em 2 aspectos. Para o que você pode fazer naquele momento e para onde você quer chegar. Porque muitas vezes o que você acha que você pode fazer não é o que você realmente pode fazer. Tanto para mais quanto para menos. Sim. Então, você, com a ajuda do profissional, você vai conseguir identificar
qual é o seu nível atual e aí montar todo um plano de treino para você, de forma gradual, saudável e segura, chegar onde você quer chegar. De uma forma consistente, passo a passo. Passo a passo. Porque o mais importante da atividade física, Sérgio, na minha opinião, é a longevidade. É você adquirir longevidade em todos os aspectos. Então, você se manter saudável por toda a sua vida, você ser capaz de executar tarefas, tanto esportivas quanto do dia a dia, por toda a sua vida e, principalmente, ter uma vida longa. Com qualidade? Com qualidade. Com família, com trabalho, com tudo. Isso também é importante. O profissional, quando ele vai orientar, o bom profissional, quando ele vai orientar um aluno, um atleta que seja, ele avalia todo o quadro. Ele não vai avaliar só, você consegue fazer uma extensão de perna, de joelho com tanto de peso, enfim. Não, ele vai avaliar, essa pessoa precisa treinar isso aqui, mas ele tem uma carga de trabalho X por dia, ele dorme pouco, ele tem uma filha, ele tem uma esposa, ele é separado, ele tem tempo, ele não tem tempo. Então, você precisa, o ser humano, na verdade, é um conjunto de coisas. E quando você trabalha com saúde, quando você é um profissional da saúde, você tem que levar tudo isso em conta. Hoje em dia, a gente fala muito do atendimento humanizado, né? Sim. Tanto na área médica, em todas as áreas. É um pouco disso, é você entender a necessidade o que está por trás de um, cada indivíduo, né? Porque às vezes o indivíduo chega ali e fala assim, Alexandre, o médico pediu para eu treinar. Tá, mas por que ele pediu? Não, é porque eu tô com um probleminha, tô com dor nas costas, preciso fazer fortalecimento. Tá bom. Quantas horas você dorme por dia? Como você trabalha? Você trabalha mais em pé, mais sentado? Como que é o seu dia a dia? Você tem que entender isso. Já teve vezes de eu estar com um aluno e assim, não era atleta, era um aluno de academia, tá? Como 99% das pessoas que fazem atividade física. 1% é atleta. Então, ele tinha um problema crônico no ombro, sempre tendo dor no ombro. E a gente tentando entender por que aquela dor, mesmo com os fortalecimentos, alongamentos, fisioterapia, não melhorava. E aí, na conversa, depois de 1 mês e meio, 2 meses que ele estava treinando, tentando resolver o problema, a gente descobriu que ele dormia completamente torto e em cima do ombro que doía. Coisa simples. Simples. Então, tudo aquilo que a gente estava fazendo não teria nenhum resultado se a gente não resolvesse o problema principal, o problema raiz, que era fazer ele dormir de uma forma mais adequada, numa posição mais adequada. Se você não tivesse uma conversa com ele tentando descobrir qual a raiz do problema, nunca ia acertar. E o que ia acontecer? Você não ia ter adesão desse cara. Sim. Esse cara daqui 2, 3 meses ia falar, minha dor do ombro não passa mesmo, tudo bem, vai, tanto faz fazer atividade física como não fazer, não estava resolvendo nada, e aí acaba parando. Ele para de fazer. Desmotiva. E, em contrapartida, quando você descobre o problema da pessoa e começa a resolver, ele percebe que está tendo esse resultado, você cria uma aderência a ele, aquilo, a atividade física, a se cuidar mais, a entender como ele funciona, digamos assim, como que o corpo dele trabalha, como que ele consegue ter uma vida melhor. Então, isso é muito importante. Eu estou muito acostumado a falar com o pessoal sobre alta performance e é muito legal o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está também trazendo o mundo da alta performance para um outro prisma, que é o prisma do cara que precisa só ter saúde, que quer ter uma longevidade, que quer fazer uma atividade física de forma consistente e que traga resultado. E o resultado é muito variado, né? Nós tivemos uma conversa com o Davi, nosso parceiro, Davi Costa, e ele falou uma coisa bem interessante, que as pessoas têm que ter consciência que não importa a quantidade de horas que elas estão treinando, elas são atletas. Sim. Se a pessoa não era sedentária e começou a andar, ela é uma atleta. Sim. Ela começou a correr com o objetivo de correr 5 quilômetros, ela é uma atleta. Então, ela precisa ter a consciência e os cuidados de um atleta. Exato. E eu já conversei com algumas pessoas com essa filosofia e falaram, não, você é um atleta.
Não, mas eu não sou, eu faço... Não, você é. Aí você vê a pessoa realizando aquela ideia, você vê até a expressão facial dela mudando. Que ela começa a entender que ela é muito mais do que ela imagina. É isso aí. Porque só uma pessoa fazendo atividade física. Não, porque as pessoas se imaginam, mas eu só faço isso, então eu não sou nada. Não, você é muito, porque você já está fazendo Sim. atividade física. Você só precisa de uma orientação correta para fazer de forma correta, se motivar e desenvolver teu potencial. É isso aí. Não se lesionar. Seja que é para você ter uma qualidade de vida, seja que para você ter uma vitalidade melhor, um rendimento melhor no trabalho, com a sua família, para brincar com o seu filho. É isso aí, aguentar brincar com o filho, porque tem muita gente que às vezes não consegue. Sim. Às vezes a criança demanda uma brincadeira, de repente entrar numa piscina ou coisa desse tipo, e a pessoa não tem condicionamento mínimo para conseguir brincar com o próprio filho. É mais comum do que a gente imagina isso. Sim, muito Então comum. isso é muito maluco, né? E é fato, o que você falou das pessoas que fazem atividade física, além delas serem atletas só pelo simples fato de elas estarem se movimentando, infelizmente, ainda é uma fatia muito pequena de pessoas no Brasil e no mundo. O Brasil, menos ainda, mas no mundo, de uma forma geral, ainda são poucas pessoas, e a gente já sabe que o fator de atividade física como forma preventiva diminui custo público com saúde, diminui reincidência de doenças, enfim, só melhora tanto a vida da pessoa como a sociedade de uma forma geral. Isso é muito importante para um país que quer se desenvolver, para uma sociedade que quer ser saudável, que quer ter um futuro. Então, é importante a pessoa ter consciência do corpo, se alimentar melhor, fazer atividade física, porque no futuro, se a pessoa não conseguir... Imagina a seguinte situação, Sérgio, você vai viajar, seja lá de ônibus, de avião, de carro, e você não consegue colocar sua mala no porta-malas do seu carro ou no bagageiro do ônibus, sozinho. Sim. Entendeu? Então, são coisas muito peculiares e que fazem toda a diferença na vida das pessoas lá na frente. Só que para você chegar lá na frente de uma forma boa, saudável, você tem que começar cedo. Nunca é tarde para começar, isso tem que ficar bem claro. Nunca é tarde para começar. Nós conhecemos atletas de 65 anos que essa pessoa faz. Com 65, muito garoto de 30 não faz chorando. Não faz chorando. Exato. Obviamente, são exceções. São pessoas... Mas que podem se tornar regras. Que podem se tornar regras. Aliás, talvez não no nível de competição e tal, mas... Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. É quem sabe trazer as pessoas para uma regra de uma vida saudável. O melhor investimento que a pessoa pode fazer é nela mesma. Aliás, que ela deveria fazer. Sim. É na saúde dela. Cara, eu tenho uma regra, assim, de uma forma geral. Na verdade, não é uma regra, é uma crença, Sérgio. Eu acho que os melhores investimentos que a gente pode ter no conhecimento, no nosso conhecimento e no nosso corpo. Porque, no final das contas, são as únicas duas coisas que são realmente suas. Sim. O resto não é seu, cara. O resto, qualquer momento, pode acabar. Essa sua fala me remeteu ao livro que eu acabei de ler, que é o Anti-Tarja Preta, que fala... Você já leu esse livro? Não, ainda não. Que fala de uma epidemia de ansiedade, de pessoas usando drogas para anestesiar a tristeza ao invés de mudar a vida delas. Sim. E principalmente uma das coisas que a gente mais vê hoje em dia são uma pandemia de ansiedade. Sim. Né? Por uma ditadura de mídia, por objetivos na qual não nos pertence, que a gente herda de família, de mídia, de coisas inatingíveis. Sim. O que você faz? O que o esporte, o que a atividade física contribui para a ansiedade? Onde hoje em dia é comum você ver pessoas tendo ataque de ansiedade, palpitação, insônia. Quais os benefícios? O que você diria para essas pessoas que estão tendo ansiedade para elas virem para o esporte? Como que você trataria uma pessoa com ansiedade? Bom, a atividade física, o esporte, primeira coisa, ele é uma coisa que você tem uma progressão natural e que é muito difícil você quebrar etapas. Então, a pessoa ansiosa, ela vai começar a entrar nesse módulo
de vida, digamos assim, onde ela tem que cumprir certas etapas para chegar em um determinado ponto. Sem contar que a atividade física promove bem-estar, promove a sensação de... libera endorfina, isso te traz bem-estar, sensação de... como é que se diz? De dever cumprido, de satisfação. Sensação de satisfação, Então, assim, tudo isso. Hoje eu tive um ataque de ansiedade. Amanhã eu vou te procurar. Certo. Qual benefício vou ter começando a praticar? Essa sensação ruim vai passar com um certo tempo? Olha, Sérgio, a atividade física, como a gente estava falando, ela vai te trazer alguns benefícios em relação à endorfina e tudo mais. O que é endorfina? Explica pra gente o que é endorfina. Endorfina é um hormônio que faz com que a gente tenha a sensação de satisfação, de prazer, de felicidade. Então, só que, apesar de tudo, é momentâneo, certo? Então, assim, nesse caso específico, que de repente a pessoa é uma pessoa ansiosa, muitas vezes a crise de ansiedade está ligada um pouco à depressão e tudo mais, ou gera um quadro de depressão, você tem que tomar um certo cuidado para você não tornar também a atividade física um substituto e um vício. Então, tem que tomar cuidado com esse aspecto também, tá? Você tem que dosar bem. Dosar bem. Então, assim, normalmente, o ideal é a pessoa, obviamente, ter um acompanhamento psicológico também, porque a psicologia faz parte do esporte, Sim. né? O indivíduo é trabalhado como um todo. Então, você trabalha a parte psicológica dele, você trabalha a parte física e algumas linhas até trabalham uma parte um pouco espiritual e tudo mais. Então, voltamos ao atleta, que as pessoas têm que ter consciência que elas são atletas. Isso. Mesmo aquela que começou agora a subir a escada do prédio dela. Sim. Porque o corpo humano é mente, alma e corpo. corpo. É isso aí. Tem que tratar tudo junto. Tem que tratar tudo junto. Dias difíceis como esse, com pandemia, com guerra, com tudo, o estresse é maior, a ansiedade é maior, e se as pessoas tiverem a consciência das ferramentas que elas têm para viver melhor e não apenas sobreviver, sim, a gente tem que levar essa informação. Sim. E o que acontece? Quando você pratica uma atividade regular, né, uma atividade física regular, você acaba tratando alguns sintomas dessa vida moderna, vamos chamar assim, que é ansiedade, depressão, enfim, essas crises que as pessoas acabam sofrendo, né? Você acaba tratando alguns sintomas específicos com a atividade física. Então, por exemplo, normalmente a pessoa que faz atividade física regular, ela começa a ter um sono melhor. Então, isso já vai ajudar na recuperação. Já é um grande benefício. Já vai ajudar na parte de ansiedade. Ela normalmente se sente mais disposta, o que também é uma contrapartida às crises de ansiedade e eventualmente de depressão. Então, o quadro geral de quem faz uma atividade física é um trabalho de, digamos assim, de um tratamento contra os sintomas desses problemas, né? É óbvio que a gente recomenda que a pessoa procure um tratamento especializado também. É importante ter um psicólogo trabalhando junto. Tanto que, na verdade, Sérgio, aí agora entrando um pouco na parte de performance, hoje é raro você ver um atleta profissional que não tem um acompanhamento psicológico. Sim. Né? A equipe multidisciplinar do esporte, hoje ela constitui nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, o treinador, que geralmente é um professor de educação física, e outros profissionais que estão envolvidos aí direta e indiretamente na carreira do atleta. Então, Ale, agora vamos falar voltar um pouco para as pessoas que estão iniciando. Queria que você explicasse para a gente sobre alongamento, aquecimento, alongamento. É indicado, é necessário, é obrigatório? Porque muita gente fala que não precisa aquecer, outros falam que não pode alongar, que faz mal. Então, dá uma elucidada nesses mitos aí para a gente, por favor. Bom, Sérgio, de uma forma simples, para todo mundo entender, o aquecimento é de extrema importância. Por quê? Porque você prepara o seu corpo para aquela atividade que você vai fazer, para a exigência que vai ser demandada sobre ele. Então, eu sempre recomendo o aquecimento e, de preferência, o aquecimento dentro, ou seja, relacionado com a atividade que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer uma musculação, faça os movimentos que você pretende fazer. Então,
de forma simples, vamos supor, você vai fazer lá um treino com supino, pulley, leg press, tá? Pega uma carga bem menor do que você pretende executar e faz uma série um pouco mais longa. Então, por exemplo, o seu treino está lá programado para 3 séries de 10, tá? Pega metade da carga que você vai executar e faz uma série de 15 em cada exercício. Mesmo que seja antes de cada um, né? Você não precisa ir lá fazer todos eles e tal. Não, você vai executar o supino, então beleza, coloca uma carga menor, metade para baixo do que você pretende executar a sua série principal e faz 15 repetições. Ou 20, um pouco, nem que seja 10 também, mas faça um movimento. Para quê? Para você lubrificar a sua articulação, a sua musculatura, perceber que ela vai ter um trabalho a ser executado e aí você executar de forma segura e com o seu corpo preparado para aquela exigência. Você vai correr, começa com os movimentos articulares da corrida. Então, faz balanço de perna, faz um giro de quadril, um pouquinho de extensão, aquela famosa panturrilha, né? Faz o exercício de panturrilha, corre mais leve, um trotezinho mais leve, 5, 10 minutos. Se possível, durante o aquecimento, se você tiver a possibilidade de correr num gramado, os educativos de corrida são excelentes aquecimentos, que além de você trabalhar a técnica da corrida, você também trabalha a elevação da frequência cardíaca e todo o aquecimento articular que é necessário para correr. Então, na corrida especificamente, fazer esses educativos antes de correr ajuda na preparação para a atividade. Isso seria para qualquer esporte, seja o tênis, seja o vôlei. Qualquer esporte. Precisa dar uma aquecidinha para preparar seu corpo para ter um rendimento melhor e evitar lesão. Isso, evitar lesão, você já entrar preparado para aquele esporte, ou seja, você não... Imagina, um exemplo bom que você deu, uma partida de tênis. Imagina que você vai começar a jogar para aquecer, o seu corpo não vai entrar com o rendimento que você pode ter. Não, então você aquece primeiro, pode ver, você... Eu já vi várias vezes em jogos de tênis, eles mostram lá uns flashes do atleta aquecendo, então fazendo rotação de quadril, fazendo batidas. Os próprios atletas aquecem, né? Eles fazem uma batida de bola ali um com o outro por um tempo. Isso é o aquecimento, é preparar o corpo de forma específica para a demanda que ele vai ter. E a contrapartida, se não fizer, lesão, por exemplo? Olha, Sérgio, você pode chegar a um extremo de uma lesão, mas o mínimo que vai acontecer é que você vai ter um tempo para chegar onde você precisa começar para fazer o treino efetivo, tá? Na musculação, a chance de uma lesão é maior. Por quê? Porque você vai pegar sua articulação ainda fria, vamos chamar assim, tá? A musculatura não preparada, aí você vai lá, resolve colocar uma carga, vamos supor, de 70% da sua máxima e fazer 10 repetições. A sua musculatura vai sentir e ela pode até ter uma contração um pouco maior do que deveria e acabar se lesionando ou vai ficar com algum tipo de dor, algum malefício é capaz de ter. E na corrida, se você não aquecer, além de você poder ter uma lesão, você vai ter todo um período ali que é como se fosse um aquecimento obrigatório, né? Você não vai conseguir sair correndo numa velocidade que você poderia ter se você aquecer, né? Você não está com o seu corpo preparado. Ele vai te obrigar a preparar. Ou você vai sair muito forte e rapidamente você vai cansar e não vai conseguir fazer o treino da forma adequada. Então, não aquecer pode trazer vários problemas, desde uma diminuição na performance quanto uma lesão. Você pega atletas profissionais de corrida, por exemplo, inclusive o pessoal às vezes até fica um pouco receoso, né? Atleta de maratona, por exemplo, às vezes ele corre 3, 4, 5 quilômetros antes de fazer a maratona, que é para chegar com o corpo bem aquecido e já na largada sair com a performance que ele tem que ter. Se não, imagina, até o corpo dele chegar na frequência cardíaca ali de cruzeiro, vamos chamar assim, e ter a performance que ele precisa, ele vai perder 3, 4 quilômetros da prova. Isso não tem cabimento. E alongamento? O alongamento, Sérgio, algumas pessoas se sentem confortáveis em fazer o alongamento como se fosse um aquecimento, tá? A princípio, de uma forma geral,
tá? Não tem nenhuma contraindicação. O problema é só o seguinte, quando você trabalha flexibilidade, que através de alongamento você trabalha, e quando você faz aquele alongamento só para dar uma soltada na musculatura, digamos assim, que é aquela puxadinha na perna para alongar o quadríceps ou tentar alcançar o chão, que isso na verdade é alongamento, mas ele não está trabalhando a flexibilidade, ele está fazendo só ter um alongamento da fibra muscular momentâneo. Ele não é um aquecimento específico para o esporte. Tem contraindicação de ser usado? Não, só se a pessoa tiver algum tipo de desconforto fazendo alongamento. Em alguns casos específicos, então, por exemplo, quando você vai fazer um treino de tiro, um treino mais forte, a gente, e principalmente se você busca performance, a gente não recomenda muito alongar. Tá? Por quê? Porque você vai relaxar a sua fibra. Isso antes. Desculpa. Isso antes. Tem que falar o depois. Isso antes, tá? Então, a gente não aconselha tanto alongar, por quê? Porque você vai precisar de contração máxima da fibra. Quando você relaxa ela, você não vai atingir essa contração máxima da melhor forma possível. Então, pode ter uma perda de performance, tá? Em casos muito específicos. De uma forma geral, para aquela pessoa que a gente quer ajudar, não vai ter contraindicação nenhuma, a não ser que ela sinta algum tipo de desconforto. Mas vale lembrar que esse alongamento que a gente faz, às vezes, na academia, ali antes de treinar, antes da corrida, ele não está trabalhando sua flexibilidade. É só um aquecimento. É só um aquecimento, é só uma preparação da fibra também através de um alongamento dela, tá? A flexibilidade é trabalhado com um treino específico, onde tem uma técnica que é usada, algumas técnicas, né? Depende de cada momento, de cada profissional, utiliza uma técnica para você sim ganhar a flexibilidade, que é o aumento do ângulo articular de que vai te dar um desempenho melhor. Sim, uma pessoa saudável tem que ter uma boa flexibilidade. E eu recomendo que treine flexibilidade no momento adequado. E posterior ao treino, qual a importância do alongamento? Evita lesão, causa lesão? Olha, Sérgio, a princípio, o que os estudos mostram, de uma forma geral, é que ele não é fundamental para evitar lesão. Esse alongamento que a gente está falando aqui, né, que é o alongamento pós-corrida, uma seguradinha na perna e tal, ele não é fundamental para evitar lesão. É muito mais importante o aquecimento antes da atividade do que o alongamento antes ou depois, tá? O aquecimento específico para a atividade. Mas muita gente se sente confortável em alongar depois. Então, desde que não seja um alongamento, principalmente após atividades muito intensas, se não for um alongamento muito severo, muito forte, também não tem contraindicação, tá? Mas qual seria o alongamento para evitar lesão? Ou, por exemplo, já me perguntaram que os treinadores falaram que não era para alongar, e a pessoa se queixando com dor muscular, dor nas costas. Sim. Isso seria causado por uma falta de alongamento? Falta de flexibilidade. Que ela é um treinamento que o alongamento faz parte, está inserido. Certo. Só que a flexibilidade ele é um treino específico. E raramente a gente vai treinar flexibilidade após um treino de corrida ou muito menos após um treino de musculação, tá? A gente vai fazer um treino de flexibilidade específico. Então, só para dar um exemplo rápido, eu treino flexibilidade da seguinte forma, tá? Por exemplo, eu tenho um fisioterapeuta que me ajuda, que é o Kaique, que a gente vai trazer ele aqui qualquer dia desses. Na sexta-feira, ele vai me ajudar, então eu vou fazer um aquecimento, tá? Inclusive, para treinar flexibilidade, a gente faz o aquecimento. Então, o aquecimento, no caso específico, tem várias formas. Pode ser até com água quente, às vezes uma caminhada na esteira, alguma coisa que aumente minha circulação, que deixe o músculo mais relaxado, tá? E aí ele vai fazer o alongamento, mas de forma assistida e forçando a minha amplitude. Então, sabe aquele alongamento que a gente vê, às vezes, o cara fazendo com... vai, segura a perna e força a perna, e a pessoa vai sentindo que está ganhando amplitude de uma forma bem simplificada, tá? Porque aí tem uns métodos de tempo, de insistência, enfim, algumas coisas mais específicas, aí você vai ganhar flexibilidade. Então, a gente está falando daquela situação de onde a pessoa, eventualmente,
tem uma flexão de quadril que chega a 60 graus, aí ela vai chegar a 70, 80, 90 e algumas vezes até passar de 90. E o que causa lesão? Normalmente, a falta de flexibilidade. Por quê? Porque aí você cria um desbalanceamento da musculatura e das forças que atuam na articulação. E aí é como se você trabalhasse com um carro desalinhado, certo? Então imagina um carro desalinhado, onde a suspensão está fora do eixo, o pneu vai desgastando de forma inadequada. As nossas articulações, o nosso corpo trabalha de forma semelhante. Se você não tiver equilíbrio de força e pontos mais encurtados do que outros, então um exemplo também bem didático. Músculos anteriores mais encurtados que músculos posteriores, ou o que é mais comum, músculos posteriores mais encurtados que músculos anteriores. Você cria um desbalanceamento no seu corpo, tá? E isso pode gerar lesões. Então, é importante trabalhar a flexibilidade de forma específica para você manter o seu corpo alinhado e trabalhar com a melhor postura e da melhor forma possível. Então, traduzindo para as pessoas, começou a doer, ficar repuxando, ficar sentindo travado, é falta de flexibilidade, precisa ter um trabalho de alongamento, de flexibilidade. Exato. Que aí essa sensação de dor passa. Vai melhorar. Obviamente que a dor às vezes pode estar ligada a vários aspectos. Às vezes a pessoa já tem um problema instalado, por exemplo, que é bem comum a gente pegar hoje em dia, até pela vida moderna, né, que a gente estava falando lá no começo, hérnia de disco. É muito comum pegar hoje as pessoas com hérnia de disco. Então, você vai precisar trabalhar toda uma parte de fortalecimento e flexibilidade também, até mesmo para evitar que essa pessoa, num futuro próximo, tenha que operar, fazer uma cirurgia de hérnia. Né? A gente sempre quer evitar... Nesse caso, é fundamental o fortalecimento e a flexibilidade. O trabalho de flexibilidade, fundamental. Muita gente tem... Você pode ver que muita gente, às vezes, tem dor de joelho, dor no quadril quando corre, coisas desse tipo. Muitas vezes está ligado por encurtamento de músculos posteriores. Eu posso falar que eu já tive tudo isso. Dor no joelho, quadril e hérnia de disco. Pronto, é isso. Eu tenho o pacote completo. Tem o pacote completo. E provavelmente você não treina flexibilidade. Não, depois que eu comecei a treinar, passou. Passou? Passou. Então é isso. Aliás, o que me salvou de operação foi treinar. Treinar. É isso aí. Basicamente é isso. Se você tiver o seu corpo equilibrado, então fortalecimento, flexibilidade, obviamente que alimentação e todas essas outras coisas, você provavelmente vai ser um atleta sem dor. Para a gente encerrar esse papo bacana, me explica uma coisa que muitos hoje em dia falam que você tem que fazer treinos intensos para queimar gordura, HIIT, frequência alta. Tá. Desmistifique. Olha, Sérgio, o seguinte, caloria a gente queima até dormindo. Tá? Você está queimando caloria até dormindo. O que acontece? As vias metabólicas se alteram conforme a intensidade do seu treino. Então, assim, hoje a gente... Só fazer um adendo. Para quem está começando, para quem não tem preparo físico. Tá, isso muda tudo. Isso muda nesse tudo. Ponto que eu quero chegar. Isso muda tudo. Tem muitas pessoas que chegam na academia, pegam um personal, um treinador... Sim. E chegam e falam, não, vamos fazer intensidade porque queima a gordura. Uhum. Até a página 2, né? Sim, exatamente. O que acontece? Independente de qualquer teoria, o que prevalece é a situação atual do indivíduo. Então, por exemplo, se é uma pessoa que nunca fez atividade física, está começando... Ou está muito tempo parado. Ou está muito tempo parado, e você já começa com o famoso HIIT, a chance dessa pessoa ter um problema é grande. Ela pode até se lesionar. Inclusive, não só por um estresse mecânico ou fisiológico durante o treino, até como um acidente real mesmo, de não conseguir acompanhar na esteira, que eu vejo muita gente fazer o famoso HIIT na esteira, né? Sim. Vai lá e dá os tiros e tal. Eu já vi gente cair da esteira tentando fazer isso. E machuca. Caindo da esteira machuca. É comum as pessoas reclamarem de dores no joelho depois do HIIT. Sim. Ficarem extremamente desgastadas no dia seguinte. Exato. Porque ninguém, me corrija se estiver errado, mas ninguém avisa para essas pessoas que para ela fazer um HIIT ela tem que ter um preparo prévio. É isso aí.
que acontece? Qualquer atividade física que você vai fazer, você precisa se preparar. Você precisa fazer o beabá, o passo a passo. Então, você vai... E até tem uma coisa interessante que a gente vê nas academias, de uma forma geral, tem uma regrinha das 3 séries, né? 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20, 3 de não sei quanto, é tudo 3, né? De uma forma geral, né? Até porque as academias, elas têm um sistema que é o formato do negócio deles. É massificado. Você tem, sei lá, tem academia aí que tem giro de 1.000 alunos num dia, né? Você pega umas academias hoje em dia que tem esse giro. Então, o que acontece? Eles têm meio que um formatozinho básico ali. De uma forma geral, e eu digo isso porque eu já trabalhei em academia como professor de sala e tal, as academias criam um programa bem interessante. Tipo assim, olha, a pessoa vai chegar aqui, tem o programa de iniciante, intermediário e avançado, que é normalmente uma programação bem feita, tá? Então, o problema é quando a pessoa chega, eventualmente, com um treinador, um personal ou alguma coisa assim. Na verdade, eu diria até o seguinte, cara, a maior parte das pessoas que faz o HIIT de forma errada são as pessoas que não têm orientação, e que são bastantes na academia. Tem muita gente que ignora, isso existe também, tá, Sérgio? A pessoa ignora o professor na sala, literalmente. Tanto tem academias que o professor ignora, né? A gente sabe que isso existe, né? Não, imagina, quase nada. O professor deixa ao Deus dará, assim como tem gente que ignora o professor também, tá? Não tenha dúvida disso. Eu vi acontecer muito. Então, normalmente... Porque viu na internet que é legal. Exato. O cara porque foi lá, o cara que eu sigo faz isso falou aqui. Que é isso, então é isso. É isso aí. Tá na internet, é verdade, fazer o é HIIT, regra. Como é que é? Jejum intermitente, a dieta o low carb, enfim, tudo isso aí. Não é que não funciona, funciona. Para casos específicos. Casos específicos e bem orientado. Sim, no momento certo. Normalmente, Sérgio, a grande dificuldade é saber o time certo para fazer cada tipo de treino, cada tipo de processo. Então, esse é o grande problema. Então, a pessoa vai lá na academia, o cara acabou de entrar, viu lá a menininha bonitinha fazendo HIIT na esteira, falou, pô, vou fazer isso aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ela corre 1 minuto forte, anda 2, corre um forte, anda 2, enfim. Faz lá um treino intervalado dela. E o cara quer fazer isso também. Só que ele não sabe o background dessa menina. Não sabe quanto tempo ela estava lá treinando, como que ela tá. E vai tentar fazer. Assim como você falou. O cara olhou no Instagram, o cara lá tá todo bonitão, chega lá, posta, eu faço HIIT todo dia, corro tanto, cheio de bomba muitas vezes, enfim. Tem de tudo, a gente sabe que tem de tudo. Tem. E a pessoa vai tentar imitar isso. E isso muitas vezes dá problema. Por quê? Porque todo o processo de adaptação do corpo, muitas vezes o cara não aquece, cara. Tá cheio de gente. Eu vejo diariamente, eu tô dando aula às vezes numa academia, ou eu tô treinando, porque eu tenho meu momento aluno, né? Eu vou treinar na academia lá e tô lá olhando. Eu sou professor 24 horas por dia, é minha formação. E eu vejo, cara, o cara chegar e treinar de forma completamente inadequada, sem aquecer, sem fazer o movimento correto. Uma coisa que eu vejo bastante é ignorar carga. Ignorar carga eu chamo o seguinte: na corrida a gente treina muitas vezes baseado na frequência cardíaca. Isso é a nossa referência. Como que você sabe qual que é a carga ideal que você coloca na musculação? Normalmente você vai lá e fala, deu para fazer 15, tá bom. É errado? Não totalmente, mas tem jeito muito mais preciso de se fazer. Teste de carga máxima, teste de repetição máxima. É por isso que você está aqui, para orientar as pessoas, trazer então, informação. É isso. A gente vai fazer um quadro daquilo que não se pode fazer. Que não se pode fazer. Isso é bem interessante. Bem interessante. Não caia nessa, vai chamar. Não caia nessa. Essa é boa. Não caia nessa é boa. Então, assim, tem toda uma progressão que a pessoa precisa fazer na atividade física, assim como tudo na vida, cara. Quando você se forma engenheiro, você não sai como o gerente de uma obra. Você vai começar como trainee e aí vai galgando, vai pegando experiência, vai pegando volume de trabalho e aí você chega onde você quer.
Atividade física é igual, cara. Precisa- Esporte é igual. Precisa passar por um processo. Todo Não processo. tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, cara. Você tem que fazer todo o processo. Se você quer ter longevidade, ser saudável e fazer isso o resto da sua vida, você precisa passar por todos os processos. Uma coisa que precisa deixar claro para as pessoas que a estética do corpo é a consequência e não o objetivo. É isso. Né? O Exato. seu corpo vai aparecer aquilo que você trabalhou, que você se alimentou, que você dormiu, não aquilo que você da noite para o dia resolveu, agora quero ter um corpo sarado. Não vai ter. Não, e cara, uma coisa, a regra básica é o seguinte, Sérgio, atalhos normalmente não dão certo. A regra é que não dá certo. A regra é que não dá certo. Ale, obrigado. Valeu, Sérgio. Obrigado pela Galera, oportunidade. se gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhe, mostra esse vídeo para as pessoas que não estão sabendo treinar, que estão fazendo besteira, que estão se machucando. Alguma dúvida, escreve no comentário, se inscreve no canal. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal.